Oi, eu sou a Van, eu tô aqui para mais um vídeo nessa fase de isolamento. Cada um de nós está num período talvez diferente, porque algumas pessoas estão na primeira semana, segunda, terceira, às vezes quarta semana. Essa é a minha terceira semana, para vocês saberem. Meu cabelo já tá grandinho aqui, daqui a pouco eu vou ter que raspar, pelo menos aqui, esse lado, o resto, vamos ver até onde vai dar, né? Quando tudo isso acabar, vai estar todo mundo cabeludo, vai estar todo mundo, né, totalmente diferente aí do que a gente já foi. E eu acho que esse é um ponto muito importante pra gente explorar aqui hoje, porque em cada fase, em cada semana, a gente vai passando por sentimentos muito diferentes. Então, no começo, parece meio que tudo um oba-oba, parece férias. Ou eu vou ficar uma semana em casa, né? Que gostoso, vou poder fazer tudo aquilo que eu não fiz até hoje. Então, vou poder ler, vou poder fazer atividades, vou poder ficar com a minha família. Então, tem uma euforia muito grande na primeira semana. Passado isso, na segunda semana, a gente começa a ter um silêncio um pouco maior, porque vai caindo a ficha, né? Do que é que tá acontecendo realmente. Ninguém tá em casa porque quer. A gente tá em casa por uma necessidade, né? Por uma responsabilidade social, por um perigo, né, que existe lá fora. Então o medo, se ele não apareceu na primeira semana, ele vai começar a aparecer um pouco mais essa segunda. Em algum momento ele vai aparecer, tá, gente? Primeira, segunda, às vezes antes de tudo isso, né? Mas é importante que a gente saiba lidar com ele, porque se a gente estiver seguro, se a gente estiver aqui tudo direitinho, então assim, esse medo ele é controlável. E aí, passando essa segunda semana em que os monstros, né, as sombras começam a surgir, a gente começa a experimentar também novas versões de nós mesmos, sabe? No sentido em que de repente você vai descobrir certas coisas que você nunca se permitiu. Eu vou falar de mim, por exemplo, tipo, eu nunca me permiti ficar muito tempo sem fazer nada, sem produzir. Esse final de semana, meu Deus do céu, era 9 e pouco da noite, eu deitei no sofá, eu dormi com a minha roupa e tudo, com a TV ligada, dormi e só fui acordar às 9 horas da manhã no dia seguinte, no domingo. E isso foi assim uma coisa que eu nunca faria isso num período normal, né? Porque eu ia encontrar alguma coisa para fazer, eu ia me ocupar de alguma forma. Então, experimentar isso tem sido muito interessante. Por muito tempo, acho que a gente fica sempre no mesmo padrão, né? Numa mesma forma de vida. E aí chega um período em que a gente não consegue explorar coisas diferentes. E não significa que essas coisas diferentes não sejam nós também. É parte da gente, né? São outras experiências, são outras vivências, são outras facetas do nosso eu que a gente tem e que a gente deixa de explorar porque a gente tá meio que num senso comum e num piloto automático. Então, tudo isso também faz com que a gente comece a refletir sobre os espaços que a gente vem ocupando na nossa própria vida. O que a gente tem feito, o que a gente deixou de fazer, a nossa relação com a produtividade, né? Eu tenho percebido muitas pessoas com muitas angústias em relação a isso. Ah, mas eu não tô sendo produtivo como eu era antes, eu não tô conseguindo fazer tal coisa. Putz, eu não consigo. Não, você não vai conseguir, porque tem uma dor aí, tem uma questão que tá acontecendo. A gente não sabe como lidar com isso, inclusive com as coisas que vão surgindo internamente. Então, tudo bem a gente às vezes ficar um dia sem fazer nada, tudo bem não produzir nada, né? Se acolha e entenda esse momento. O quanto que é importante você viver e passar por essas angústias também, que esse próprio momento ele traz, né? É um processo de luto, é um processo de enlutamento das nossas emoções, né? Não só o luto em si de perdas e tudo mais, né? Porque isso existe, porque a gente tá vivendo num momento em que a gente deixou de fazer certas coisas. Então, tem um luto aí envolvido. Mas não só esse tipo de luto, mas é uma fase de enlutar os sentimentos. Isso significa viver cada um deles em sua totalidade. Se um dia você não tá afim de fazer nada, permita isso, não faça nada e tá tudo bem. Se outro dia você tá afim, sei lá, de fazer tudo, porque tem os altos e baixos, vai lá e faz tudo que você tem vontade de fazer. E experimente todas essas novas facetas suas, né? Essas novas formas de relação consigo mesmo e também com o mundo e com o espaço que você vive. A gente tá, eu acho que numa fase de reconhecimento, sabe? A gente precisa reconhecer tudo aquilo que nós somos, ou então aquilo que nós somos, mas nunca fomos, ou então aquilo que nós podemos ser e que nós não somos e que a gente gostaria de. Tudo isso é muito misturado ainda. A gente precisa ir organizando, e para organizar a gente precisa viver. Então, deixa tudo isso sair e organiza isso fora de você, né? Como se fossem caixinhas ali que você vai colocando, que você vai enxergando
enxergando. Tudo isso faz parte de um processo de reconhecimento. Não é só um autoconhecimento, mas é de reconhecimento, né? E nesse processo você acaba se reinventando. E esse se reinventar vai ser depois, tá? A gente precisa pensar nisso agora. Ah, quem que eu vou ser depois de tudo isso? Mas e depois? Será que eu vou conseguir produzir como era, né? Porque aí começa. Não importa. Depois a gente vai ver depois. O que está acontecendo hoje é o que é importante. Viver essa presença também é muito importante nessa fase. É o que talvez vai ajudar a gente a suportar a dor de não saber o que vai acontecer. Então, vive o hoje, traga para o agora e entenda neste hoje quais são os comportamentos, são os desejos que existem e experimente novas versões de si mesmo. E nisso vão vir sombras, vão vir dores, vão vir sentimentos, como a gente já falou no vídeo anterior. Tudo aquilo que vier, acolha, viva, experimente e aí com isso esses sentimentos eles vão surgir. No próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho mais profundamente sobre emoções e sentimentos e essas sombras. Por enquanto a gente está um pouco aquecendo aí para que você consiga olhar para tudo isso sem recriminar, sem julgar ou então sem achar que isso é errado. Então tá tudo bem você ter formas diferentes de viver nesse período e experimenta, tá certo? Então é isso, boas reflexões. Se vocês tiverem sugestões, se vocês quiserem comentar aqui, trazer aí temas para os próximos vídeos, um super beijo e até a próxima semana. Ah, esqueci, amanhã, esse vídeo está sendo lançado na quarta-feira, amanhã, quinta-feira, vai começar o nosso curso Conectar e Transformar Online, que é uma versão, né, do nosso curso que já existe desde 2016, onde a gente vai ter um espaço para falar sobre autoconhecimento, então eu sempre levo um tema, e aí depois a gente abre uma roda de conversa para que todo mundo possa experimentar isso e colocar para fora aquilo que for necessário, e depois no final a gente faz uma meditação guiada, de acordo com o tema e de acordo com o grupo, para que a gente também possa compreender e internalizar tudo aquilo que foi falado nesse encontro. É um programa de 4 semanas, vão ser 4 quintas, das 18h30 até as 19h30/20 horas, tá? Então até 20 horas reserva esse tempo na tua agenda, porque pode variar esse tempo de acordo com cada meditação e com cada roda de conversa. Totalmente gratuito, é uma forma aí também da gente contribuir para a saúde mental, para uma prevenção, ou até na verdade um remédio mesmo, né? Não só uma ação preventiva. Então é isso, agora sim eu me vou, um beijo e até!